Eu queria, de todo o meu coração, antes de dar início à palavra, agradecer aos irmãos por terem confirmado a minha vocação, por vocês, como igreja, como família, como amigos, terem sido um verdadeiro ambiente, que me desse possibilidade, que me desse condições de chegar nesse ministério. E eu estou aqui para servir, como meu pai me desafiou, como um garçom, como um maestro e como um mordomo, servir a família de vocês, a casa de vocês, os filhos de vocês, em tudo que vocês precisarem. A minha vida, ela está completamente entregue para isso, e esse é o verdadeiro privilégio, e eu me alegro muito, e eu gostaria de agradecer vocês de todo o meu coração. Semana passada não deu tempo de agradecer nada, foi tudo muito choro, muita alegria, muita emoção, e hoje eu estou aqui fazendo isso, tá bom, igreja? Muito obrigado, amo vocês, família, para sempre, se Deus quiser, amém? Glória a Deus, pode aplaudir a Jesus. Deus é bom, em todo tempo Ele é bom. E eu estava orando ao Senhor e perguntando para Ele aquilo que Ele desejava falar à sua igreja nessa noite. E foi muito interessante porque eu senti, depois de todo esse movimento de Deus, na minha vida, de início de ministério pastoral, efetivamente falando, eu senti como se Deus quisesse falar algo ao nosso coração, como se nós estivéssemos começando uma caminhada de família, como se nós estivéssemos assim, iniciando essa igreja, iniciando uma família, uma comunidade cristã, e o Senhor começou a falar comigo a respeito do Evangelho, e o poder do Evangelho, o poder que o Evangelho tem na nossa vida, o poder que o Evangelho tem na nossa história, e o poder que ele tem na influência da nossa história. E obviamente nós já temos uma caminhada de muitos anos, muitos de vocês já estão aqui com a gente e já tem uma caminhada cristã, independente de estar aqui, e obviamente já tem um certo conhecimento a respeito da palavra, a respeito da Bíblia, mas eu tenho percebido que é muito interessante cada vez mais a gente voltar a um lugar da simplicidade, voltar ao lugar do conhecimento do Evangelho de Jesus, que ele é simples, para que a gente viva uma vida verdadeira. Vocês creem nisso em nome de Jesus? Então me permita dizer, talvez nessa noite, algo que você já está careca, mas eu creio no poder do Espírito Santo. E assim como a palavra de Deus se renova, assim como nós temos a sensação de que todos os dias que nós nos relacionamos com Jesus é algo que a gente conhece novo, é algo que a gente experimenta como novo, eu queria que você não ouvisse essa palavra como quem já conhece, como quem já sabe, como quem já escutou, como quem já ouviu, mas que você pudesse abrir o seu coração para que ela de fato invadisse a tua vida, para que ela de fato cumprisse um propósito de vida, de frutificação, de transformação da sua vida interior, assim como tem acontecido com a minha vida. Amém? Vamos juntos nessa, em nome de Jesus? Amém. Oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos por estarmos aqui em família, te agradecemos por esse lindo momento, Senhor, de comunhão, não só com os irmãos aqui, Senhor, num só propósito, num só coração, mas a comunhão com a Trindade, a comunhão contigo, a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Nós te agradecemos porque o Senhor, através da tua graça, nos permite, Pai, sempre nos relacionar contigo, sempre nos relacionar, sempre nos apresentar a tua presença, Senhor. Isso é maravilhoso. Nós não somos dignos disso, nós não somos merecedores e jamais seremos, mas o Senhor tem nos permitido viver assim. Em nome de Jesus, Senhor, receba o nosso louvor, a nossa gratidão, as nossas ofertas, em nome de Jesus, ó Pai. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E neste momento eu gostaria de pedir para que o Teu Espírito passeasse no nosso meio, e somente o Teu Espírito falasse ao nosso coração e nos convencesse, ó Pai, dos caminhos, da verdade, da justiça, em nome de Jesus, Senhor. Só o Teu poder pode nos convencer disso, e é esse poder que nós invocamos neste lugar, e é esse Espírito que nós clamamos neste lugar, Senhor, que Ele venha com essa autoridade, invadindo o nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, e transformando a nossa história. Amém?
Glória a Deus. O Evangelho, ele é algo extraordinário para a vida humana. Nós temos tido muitos desafios para viver uma vida cristã. Tudo que nos tem sido proposto aqui, pelo pastor, pelos mestres que ensinam a palavra de Deus, através da forma como nós nos relacionamos com Deus, tudo que todo o desenvolvimento que nós temos, a partir deste relacionamento de família, é para que nós construamos uma nova consciência, é para que nós possamos ser transformados na perfeita forma que Cristo desejou para cada um de nós. Esse é o nosso maior objetivo, tem que ser a nossa maior busca, tem que ser a nossa maior disposição. E para que a gente chegue lá, nós precisamos entender e passar pela verdadeira revelação do Evangelho. Evangelho esse que não se propõe a nós, não apresenta para a gente simplesmente um lindo conselho. Não é um conselho que Jesus veio dar para a gente, não é um conselho que os discípulos de Cristo vieram dar para a gente, inspirados pelo Espírito Santo, mas como essencialmente a sua tradução diz, é uma boa notícia. Uma boa notícia, a Bíblia vai dizer que são as boas novas que são enviadas do Pai ao nosso coração. Então, como Jesus mesmo fazia em Mateus, no capítulo 4, versículo 23, vai dizer que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Jesus tinha como único propósito e missão na terra, trazer a boa notícia. A boa notícia, ela deve ser publicamente anunciada. É exatamente esse o papel de uma notícia. Não existe notícia que nasce para ser descartada fora. Não, notícia, ela é anunciada. E a notícia, ela inevitavelmente impacta a nossa história. Um conselho, nós podemos ouvir, nós podemos analisar, nós podemos dizer isso serve ou isso não serve, isso é bom para mim ou isso não é bom para mim. Mas uma notícia, quando ela chega aos nossos ouvidos, ela simplesmente desperta o nosso entendimento para algo que nós ainda não sabíamos e agora passamos a saber. Então a notícia, ela tem um poder de impacto na nossa vida. A notícia, ela tem um poder de transformação na nossa história. Por isso que o Evangelho não é um bom conselho. Não é, se vocês quiserem, se vocês acharem por bem, crer que Jesus morreu, se ressuscitou, tal, vivam assim. Não é um bom conselho. É a boa nova, é uma boa notícia que chegou ao nosso coração. E por meio da graça, a boa notícia atravessou as histórias, atravessou os limites, como a gente canta aqui, tem uma música que eu tenho cantado muito, que fala que o amor de Deus escalou montanhas, derrubou muralhas, destruiu mentiras, tudo para nos encontrar. Então, por meio da graça, essa notícia atravessou todos os limites, atravessou a história da tua vida para alcançar a tua mente e o teu coração. Para muitos, a boa notícia já chegou. Para outros, ela ainda pode chegar nessa noite, se nós cremos nisso, em nome de Jesus. O Evangelho é uma boa notícia, que anuncia que fomos resgatados e salvos da maldição derramada sobre toda a criação, provocada pelo pecado. Essa maldição caiu sobre nós, causando uma separação total de Deus. E por estarmos separados de Deus, estamos psicologicamente separados de nós mesmos, socialmente separados uns dos outros e fisicamente separados de toda a natureza. Em Gênesis vai mostrar para a gente qual for a consequência dessa queda. Gênesis capítulo 3, versículo 17 a 19. E vai revelar para a gente da onde começou todo esse nosso sofrimento que nós identificamos hoje. E Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa.
Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Nessas condições, desde o Éden, vivemos em um mundo cheio de sofrimentos, cheio de trabalho árduo, cheio de doenças, cheio de pobreza, cheio de racismo, cheio de desastres naturais, cheio de guerras, cheio de envelhecimento e cheios de morte. O mundo, após o Éden, e hoje, ele se encontra completamente desajustado, e esse relacionamento horizontal com as circunstâncias, com as situações do nosso dia a dia, muitas vezes pode dizer que é o problema final. A gente pode olhar para isso e falar assim: nossa, isso aqui é o fim. Mas isso não é o fim. A doença, a pobreza, o envelhecimento, a morte não é o fim dos nossos problemas. São sintomas do verdadeiro problema. São sintomas que a condição pecaminosa gerou no nosso coração. Não estou dizendo que isso se trata de uma questão meramente pessoal, como se você fosse culpado por se encontrar como está. Estou dizendo de um estado geral em que a humanidade se encontra, onde muitos de nós já pudemos ser resgatados, e todos aqueles que ainda quiserem podem ser também. A grande e única raiz desse estado de vida, desse estado de calamidade que nós vivemos na terra hoje, vem de uma quebra de relacionamento com Deus. Esse é o maior problema. Podemos dizer então que todos os problemas humanos são sintomas, e a nossa separação de Deus é a causa. Então a boa notícia, ela nos alcança mesmo quando nós estávamos perdidos nos nossos pecados e delitos, como o apóstolo Paulo vai dizer. Mas nós somos, a partir dessa condição, restaurados na nossa relação com Deus. Essa é a boa notícia do Evangelho. É a boa notícia sobre o que Jesus fez para restaurar o nosso relacionamento com Deus. O Evangelho não diz respeito ao que temos que fazer ou ao que fazemos, mas diz respeito ao que foi feito por cada um de nós. E isso com certeza vai resultar em nós em um modo completamente diferente, completamente novo de viver. A partir dessa boa notícia, nós somos aceitos como filhos de Deus por adoção, e como filhos, a nossa herança futura nos é assegurada. Em Efésios capítulo 1, versículo 13 e versículo 14, diz assim: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor de sua glória. Sem o entendimento verdadeiro do Evangelho, nós sempre olharemos para ele como se ele fosse um programa de reabilitação divina para o mundo, sendo que ele é uma obra substitutiva, totalmente consumada em Jesus. O Evangelho apresenta sim soluções para os nossos problemas de sofrimento e de injustiça. No entanto, ele deseja atingir o mais profundo dos problemas humanos, o problema do relacionamento do homem com o seu Criador. Isso precisa ficar muito claro para a gente. O Evangelho não é algo que eu tenho que fazer. O Evangelho é algo que eu tenho que receber. Você pode repetir isso comigo nessa noite? O Evangelho não é algo que eu tenho que fazer. O Evangelho não é algo que eu tenho que fazer. É algo que eu tenho que receber. Ficou bem feio. Vamos tentar de novo, assim, para dar aquela animadinha. É que o Brasil ficou 1-1, deu ruim, né, irmãos? Deu ruim, mas a nossa esperança não está nisso. Então, vamos lá. O Evangelho não é algo, como maestro agora, em função de maestro, que eu tenho que fazer. É algo que eu tenho que receber. Amém. E para que a gente possa entender como que o Evangelho chega até as nossas vidas,
e o que ele traz para nós como benefício. Eu, estudando um pouquinho sobre ele, pude perceber que existem pelo menos 4 narrativas que deixam assim muito claro para a gente como que a história do mundo, desde sua criação e até a segunda vinda de Jesus, como que a gente se encontra ali, como que a gente é impactado ali, como que isso afeta a nossa vida, em que lugar nós estamos. Então, essas 4 narrativas vão ser de onde nós viemos, e vai falar a respeito de Deus e a criação. Por que as coisas deram tão errado? É uma pergunta. Vai falar sobre o pecado e queda. E o que restaurará as coisas? E por fim, como posso ser restaurado? Amém? Então a primeira parte é de onde nós viemos. Nós viemos de Deus, um único Deus, que é infinito no seu poder, é infinito em bondade e em santidade, mas também é um Deus extremamente pessoal e amoroso. Um Deus que se encontra com a gente, um Deus que fala com a gente, um Deus que se comunica com a gente através da palavra, através da Bíblia. Um Deus que cria o mundo e todas as coisas. E aí nós nos questionamos, por que Ele fez tudo isso? Por que Ele criou o mundo e também a nós? Será que tudo isso não passa de um acidente? De um acaso? E as respostas que nós vamos dando para essas perguntas vão tornando cada vez mais profundo, cada vez mais único o nosso entendimento a respeito de Deus. Embora seja somente um Deus, no seu ser, Deus existem 3 pessoas. Nós vamos comprovar isso lá em Gênesis, quando Ele vai criar o homem, e Ele diz: façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que são todos igualmente Deus, que se amam, se adoram, se servem, se contemplam desde a eternidade. Se Deus fosse unipessoal, uma única pessoa, Ele não conheceria o amor até criar os outros seres, porque não é possível alguém experimentar do amor sozinho. A gente às vezes dá a impressão que a gente conhece o amor, mas é porque antes mesmo de nós escolhermos por Jesus, antes mesmo de sermos escolhidos por Deus, a gente já era alcançado pelo amor. Tudo era uma questão de percepção e aceitação disso. Então na nossa cabeça não dá para compreender, mas se Deus fosse uma única pessoa no mundo, na eternidade, sei lá onde, Ele jamais teria conhecido o amor antes de criar outros seres. Nesse caso, o amor e comunidade não teriam sido essenciais ao seu caráter. Teriam surgido também mais tarde, com os outros seres. No entanto, Deus é triuno. E o amor, a amizade e a comunidade são intrínsecos a Ele e estão no centro de toda a realidade. Nós somos criados então por um Deus triuno, um Deus de amor, e Ele não nos criou porque Ele desejava a alegria do amor e do serviço mútuo. Ele já tinha todas as coisas, mas Ele nos cria então para que nós pudéssemos ser participantes deste amor. Ele nos cria então para compartilhar esse amor e esse serviço que é essencialmente Ele. Então Ele nos cria para compartilhar de si, para compartilhar o que Ele é, para compartilhar o que Ele tem, para compartilhar de tudo que Ele possui. Em João, no capítulo 17, do versículo 20 a 24, diz assim: não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu lhes transmiti a glória que me destes, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim,
a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. Então João está dizendo aqui que as pessoas da Trindade, elas se amam, elas se servem, elas contemplam essa unidade, elas glorificam essa unidade, elas se alegram com o fato de que eles são ao mesmo tempo três e ao mesmo tempo um. E assim Deus nos criou, para vivermos também dessa forma. Assim como Ele é um com o Pai, nós somos um com Ele, somos um com todos os irmãos, com todos aqueles que creem, com todos aqueles que acreditam, com todos aqueles que aceitam. Para que nós possamos ser verdadeiramente uma família que vive algo que é leve, que vive algo que é verdadeiramente feliz, que vive algo que é verdadeiramente, que preenche verdadeiramente todos os anseios da nossa alma, todos os anseios da nossa espiritualidade, do nosso corpo. Então Deus nos cria para participarmos daquilo que Ele é por essência: amor, amizade e comunidade. Um Deus extremamente amoroso, um Deus extremamente generoso, porque Ele poderia reservar algumas coisas para Ele poderia reservar o poder para Ele, a autoridade, ou só dar o amor, mas não dá a capacidade, o discernimento, enfim. Mas Ele é um Deus que deu tudo. Na criação, a decisão da Trindade e da vontade, a vontade na verdade, era de dar tudo para a vida da humanidade. O compartilhar da alegria e o amor é o que realmente existia no íntimo dessas três pessoas que se relacionavam na eternidade. Então Deus cria naquele momento um mundo bom, com o qual Ele se preocupava, um mundo repleto de seres humanos chamados para adorar, para conhecer e para servir a Ele e não a si mesmos. Esse é o projeto da criação. Esse é o resumo do que foi a criação. Mas, para que a gente dê sequência, vem a pergunta: por que então que as coisas deram tão errado? E a resposta para isso é por causa do pecado. Deus nos criou para adorá-lo, para servi-lo e também para amar o próximo. Se a gente tivesse vivido assim, se o primeiro casal tivesse vivido assim, desde a eternidade, com certeza hoje, com toda a tecnologia, com todo o desenvolvimento, com toda a evolução que nós nos encontramos hoje, nós seríamos plenamente felizes, nós usufruiríamos de um mundo completamente perfeito. Mas a raça humana inteira se afastou de Deus, rebelando-se contra a sua autoridade, contra a sua ordem, contra o seu mandato. Ao invés de viver para Deus e para os nossos semelhantes, passamos a viver então centrados em quem? Em nós mesmos. Por causa do pecado, o nosso relacionamento com Deus foi desfeito. Consequentemente, todos os outros relacionamentos sofreram os rompimentos. Dos seres humanos com os seres humanos, o relacionamento com você mesmo, a gente vê cada vez mais pessoas em conflitos, pessoas que não se aceitam, pessoas que não se enxergam como homem ou como mulher, ou como pessoa que é digna, que não é digna. As pessoas estão em conflito, elas não conseguem mais se relacionar consigo mesmas. E também há um rompimento na relação do homem com a criação, com o mundo. Há um descomprometimento, há um descuidado, há um desprezo com a criação. Em pleno século 21, nós ainda vemos pessoas com falta de consciência jogando papelzinho na rua. Isso é um descompromisso, isso é rompimento com a criação. Isso é rompimento da nossa relação com a criação, com a natureza, com aquilo que Deus criou.
A gente fala, mas é um papelzinho, é uma latinha, é um refrigerante, alguma coisa. Mas o nosso papel é cuidar. Mas nós não temos mais isso dentro da gente. Por natureza, isso não existe dentro da gente. Tem que ter um esforço mental para você não fazer algumas coisas dessas. Porque por natureza, o impulso é de você sempre depreciar a criação. É de você sempre se relacionar na perspectiva do rompimento com a criação. Enfim, muitos outros exemplos a gente poderia dar aqui. E aí o resultado então de tudo isso é o quê? É a decadência e a ruína espiritual, a ruína psicológica, a ruína social e a ruína física. Tudo se parte, nada se sustenta. A anarquia avança ao mundo com uma potência, com uma força incontrolável. E o mundo passa então a viver debaixo do domínio do pecado. E é onde nós vamos ver na Bíblia que o mundo jaz no maligno. A partir disso, na nossa consciência, deixamos de lidar com Deus como sendo o nosso maior bem, como sendo a nossa maior esperança, como sendo o nosso maior amor. O homem já não tem mais essa capacidade. Então ele passa, já que ele não tem um ser superior que o domina, que o orienta, que tem uma relação comunicável, direta, clara, objetiva, o homem passa então a acreditar, e nós muitas vezes nos vemos assim, passa a acreditar que ele pode ter o controle de todas as coisas. E aí ele começa a viver para todas as outras coisas. Ele começa a viver por dinheiro, ele começa a viver por carreira, ele começa a viver por família, ele começa a viver por fama, por romance, por sexo, por poder, por conforto, principalmente hoje por causas sociais e por políticas. Então o homem, ele tem uma necessidade de viver por algo. Ele tem necessidade de viver por alguma coisa, mas o resultado, que muitas vezes esse homem, muitas vezes nós, como reflexo do pecado, comprometendo uma vontade perfeita de Deus, nos encontramos de total perda desse controle. E além de você perder o controle, você se torna escravo daquilo que você se propôs a viver. Nós nos tornamos escravos, dominados pelo objetivo para o qual vivemos. Se é por dinheiro, você vai ser escravo, você vai buscar, mas você nunca vai alcançar o suficiente. Se é por fama, se é por um romance, ou por qualquer outra coisa, você vai ir desenfreadamente atrás dessas coisas. Mas você nunca vai se encontrar com o bastante, porque não é isso que supre o nosso interior, não é isso que completa a vida humana. Eu estava lendo a história de um romancista lá dos Estados Unidos, e antes de se suicidar, ele disse algo em aquele negócio assim, de faculdade que os caras vão lá falar. Uma formatura, e o cara vai lá e fala um negócio lá, inspirando aqueles jovens, um paraninfo, alguma coisa assim. Obrigado. Um homem honrado que vai trazer uma palavra de ânimo para aquela geração que vai sair da faculdade e vai enfrentar aí o mercado de trabalho. Mas olha que mensagem esperançosa, coitado daquele povo lá, que ouviu isso aqui. Mas ele disse assim: todo mundo adora alguma coisa. A única escolha que temos de fazer é o que adorar. Porque adoração a qualquer outra coisa que não seja a Deus, te comerá vivo. Muito obrigado, tchau. Imagina um paraninfo falando isso no seu curso de faculdade. Os caras devem ter ficado assim, meu Deus, que tô animadaço para sair daqui hoje. Mas logo em seguida ele comete suicídio, porque talvez ele tenha sido uma dessas pessoas
que buscou algo para adorar, que nunca o deixou satisfeito, nunca foi o bastante, e isso somente foi consumindo ele aos poucos, até o ponto dele dizer: não dá mais, não suporto mais, não aguento mais, estou fora. Então, se nós vamos adorar qualquer coisa que não seja Deus, essa qualquer outra coisa vai nos consumir vivos, vai fazer com que nós nos esgotemos em todas as nossas energias, toda a nossa disposição, toda a nossa garra, todo o nosso gás, vai sendo sugado através de uma escravidão, e o resultado disso é uma insatisfação plena. Outro resultado do pecado é a condenação. Não apenas sofremos por causa do pecado, mas nós também somos culpados por causa do nosso pecado. A raça humana foi culpada pelo primeiro pecado, de rompimento da relação com Deus. Mas ainda assim nós nos desculpamos dizendo: eu não sou esse cara de oração, eu não sou esse cara de leitura da palavra, eu não sou essa pessoa tão religiosa assim, mas eu sou uma pessoa boa, porque não é isso que realmente importa. Aí eu me pergunto: será que isso é o que realmente importa? Eu gostaria que você pensasse em uma história junto comigo. Uma mulher viúva tem um filho pequeno para criar e é extremamente pobre, extremamente carente, extremamente necessitado. Mas essa mulher, para que o filho dela não viva as mesmas coisas que ela tem enfrentado, ela ensina esse menino a ser um menino trabalhador, ser um menino honesto, e ser um menino que ajuda os pobres. E ela cria esse moleque para isso. E ela diz: filho, estuda, se dedica, para que você tenha condições de trabalhar, para que você, em tudo que você fizer, você vai ser honesto, em tudo que você colocar a mão, para que dê certo. Olha, filho, cuida disso. E essa mulher, ela vai ralando, ela vai pedindo dinheiro, ela vai trabalhando, e ela vai correndo atrás, e o pouquinho de dinheiro que ela tem, ela vai investindo na educação, ela vai investindo no caráter desse menino, ela vai investindo nesse cara, para que ele se torne um verdadeiro homem. E nas suas últimas gotas de energia, ela conclui a faculdade do seu filho, e o seu filho se forma, e ele põe as mochilinhas nas costas, e vai trabalhar. Esse cara trabalha, esse cara tem recurso, esse cara cresce na vida, esse homem, na verdade, ele ajuda os pobres, ele dá atenção para os necessitados, esse homem, ele é honesto nos negócios dele, ele trabalha, ele é digno do seu trabalho, e ele está vivendo intensamente a correria da vida e tal, mas ele nem sequer liga para sua mãe. Malemar manda um cartãozinho de Natal no final do ano, para dizer para a mãe como a mãe está. A gente poderia pensar que esse cara, esse homem, ele vive corretamente, certo? Ele é honesto, ele trabalha arduamente, ele ajuda os necessitados. Mas eu pergunto para vocês: é aceitável o comportamento dele? Não é aceitável. Ele é reprovado, porque por fazer algo condenável, por negligenciar o relacionamento com a pessoa a quem ele deve a sua própria vida. Dessa mesma maneira, Deus nos criou, dando tudo a nós, dando tudo, fazendo de tudo por nós, nos ensinando: seja honesto, seja íntegro, tenha caráter, seja boa pessoa, trabalhe, seja digno do seu trabalho, sabe? Seja verdadeiro, perdoe, ajude ao pobre. E Deus vai conscientizando a gente, vai capacitando a gente, vai dando força para a gente, vai dando capacidade para a gente.
condições, vai movendo as coisas, abrindo portas, abrindo os caminhos, e a gente vai entrando, e a gente vai entrando. Mas como que nós nos encontramos nessa relação com Ele? Nós devemos tudo a Ele. Nós devemos a nossa vida a Ele. Se fosse pensar na perspectiva do direito, nós não teríamos a opção de fazer mais nada, porque Ele comprou a nossa vida. Mas por meio da graça, nós podemos ainda optar e dizer: eu sou teu, eu pertenço a ti. Nós não podemos deixar de viver por Ele. O viver decentemente, você ser uma pessoa boa, não é o bastante. Nós temos uma dívida que deve ser paga. Na direção dEle, nós devemos a nossa vida a Deus. E o pecado trouxe isso para a humanidade e quer impregnar isso cada vez mais na nossa vida. Você não precisa de Deus, você não precisa de ninguém, você já tem tudo, simplesmente vai, vive a sua vida e tchau. Aí nós vamos para a terceira pergunta. O que restaurará as coisas? E a resposta é Cristo. Em primeiro lugar, Cristo restaura as coisas por intermédio da sua encarnação. Deus olha para o mundo que Ele criou. Ele viu que o mundo estava completamente perdido nas suas paixões, nos seus prazeres, mas Ele olha com um olhar do que? De compaixão. Então, Ele não só se compadece, como decide se colocar na história da vida humana, como um verdadeiro protagonista, para ressignificar todas as coisas. Então a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, nós vamos ver lá em João 3,16, veio ao mundo como homem, Jesus Cristo. Ele fala assim, deixa que isso aí é comigo. Isso aqui é comigo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele diz, o mundo está perdido, não tem como mais recuperar, não tem mais o que fazer, é a hora de se apresentar. Então Deus envia o Filho, e na pessoa do Filho Ele se envia para salvar a história. Então a sua encarnação, o intermédio da sua encarnação, já é uma forma de restaurar as coisas. A segunda maneira que Jesus restaura as coisas é por meio da substituição. Por causa da nossa culpa e condenação, o Deus justo não pode simplesmente deixar os nossos pecados de lado. Se compadecer não é suficiente. Hoje um juiz humano, ele jamais deixaria um bandido livre pelo simples fato de ter se arrependido. Se uma pessoa nos fere, se uma pessoa toma o nosso dinheiro, ou acaba com a nossa felicidade, acaba com a nossa reputação, nós temos sim o direito de obrigá-la a restituir, ou então nós podemos perdoar. O que significa que nós absorveremos os custos sem nenhuma compensação. Jesus Cristo foi essa pessoa que absorveu a nossa culpa, absorveu a nossa conta, disse assim, eu pago essa conta, com a minha vida eu pago essa conta. Ao invés de ser você lá, eu estou indo ao seu lugar, no seu lugar. Jesus foi um homem que viveu uma vida perfeita. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15 vai dizer, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus não passou um dia sequer nessa terra sem experimentar o que nós experimentamos todos os dias, a tentação.
Então não adianta a gente querer argumentar ou se justificar e dizer, mas ele era Deus, mas ele era filho de Deus. Não. Ele estava como homem, ele tinha as inclinações como homem, ele tinha as tentações como homem, ele tinha as fraquezas como um homem. Mas como um homem, ele não se relacionou com o pecado. Então no final da sua vida, ele sim merecia bênçãos e aceitação. Mas no final da nossa vida, o que nós merecemos é rejeição e condenação. Porque todos nós vivemos no pecado. Romanos 3, versículo 9 e 10. Porque não... Eita, nós. Abre Romanos 3, 9 e 10 aí, por favor. É que eu pus o de Hebreus aqui. A hora está em cima que... Deixa eu abrir aqui, porque está a hora bem em cima aqui, eu não estou conseguindo ver a primeira parte. Tem como tirar essa hora ou não? Aqui. Podia ter visto ali, né? Mas é aquele nervosinho do deu errado que a gente fica meio perdido. Mas vamos lá. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Desculpa aí. Então Jesus foi esse homem perfeito. Jesus foi esse homem que não teve relação com o pecado e ele substitui o nosso lugar. Quando o tempo dele completou na terra, ele recebeu o nosso lugar na cruz, ele recebeu a rejeição e a condenação que nós merecíamos, para que quando nós crescêssemos nele, nós também poderíamos receber as bênçãos e a aceitação que ele merece. Porque mais uma vez, o amor se apresenta, mais uma vez, o Evangelho se apresenta aos nossos corações, à nossa vida. Nada é mais forte do que ver alguém dando a sua vida para salvar outra. Isso nos emociona, isso nos comove, quando a gente vê filme, né? Mas Jesus fez isso por mim e por você. Quando nós entendemos isso, tudo muda. A nossa maneira de ver Deus, a nossa maneira de nos enxergar diante de tudo isso, diante de todos os desafios que nós enfrentamos. A nossa maneira de olhar para o mundo, tudo se transforma. Quando nós recebemos aquilo que Ele fez por nós. A terceira maneira de Jesus consertar as coisas é por intermédio da restauração final de tudo o que deu errado no mundo. E essa terceira forma ainda está por vir. Na primeira vez que Jesus vem à terra, Ele vem com fraquezas para sofrer os nossos pecados. Mas a segunda vez que Ele vier, Ele julgará o mundo com todo o poder, com toda a autoridade, com todo o domínio, com toda a glória, dando fim a toda a maldade, dando fim a todo o sofrimento, dando fim a toda a decadência, dando fim à morte. E aí nós vivemos como quem espera isso. 2 Pedro 3,13 vai dizer: nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, nos quais habita o bem, nos quais habita aquilo que é verdadeiramente bom, sem fim, sem esgotamento. Isso significa que a salvação de Cristo não apenas salva a nossa alma para que escapemos desse sofrimento e da maldição do mundo físico. Antes, o objetivo final é a renovação, é a restauração deste mundo, bem como a redenção da nossa alma e do nosso corpo. Nenhuma outra relação de fé promete salvação eterna para o mundo da mesma maneira que a cruz e a ressurreição de Jesus. Nós somos privilegiados. E se você está aqui ouvindo isso pela primeira vez, isso tem impactado a sua vida, você é um premiado, você é um privilegiado, porque você não está aqui à toa, você não está aqui
para escutar essas coisas à toa. Você está aqui para um propósito ser cumprido. Uma vontade de Deus de alcançar a tua mente e o teu coração. Não só aqueles que estão a primeira vez, mas vocês que são parte dessa família, nós todos estamos aqui para que isso renasça na nossa vida. Então, Ele encarna, Ele substitui a nossa condenação e Ele restaura a nossa esperança na eternidade. E o profeta Isaías vai dizer lá em Isaías 65, do versículo 17 ao 25: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Exultem e alegrem-se para sempre no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo exultação. Eu me alegrarei por causa de Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança que viva somente alguns dias, nem velho que não complete os seus dias, porque morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto, não construirão para que os outros habitem, nem plantarão para que os outros comam, porque a longevidade do seu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão ao máximo as obras das suas próprias mãos. Não farão seu trabalho em vão, nem irão gerar filhos para a calamidade, porque são descendência dos benditos do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Antes mesmo que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá palha como o boi, pó será a comida da serpente. Não se fará nenhum dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Quer esperança mais maravilhosa que essa? Quer expectativa mais extraordinária do que essa? Só que isso aqui é para o novo céu e para a nova terra, é para um ambiente restaurado em Cristo Jesus. E nós vivemos como hoje, em meio ao sofrimento, em meio às turbulências, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, como quem espera ansiosamente por isso, como quem acredita, como quem descansa, como quem conhece a verdade que nos espera. E não só a verdade que nos espera, mas a verdade que nos atinge todos os dias da nossa vida. Cara, isso é maravilhoso, igreja, isso é extraordinário. Isso deve explodir o nosso coração de alegria. Porque isso não te obriga a nada. Isso não traz peso sobre você. Isso não traz cobrança sobre a sua vida. Isso desperta a sua consciência de ser livre para viver tudo o que Deus ainda tem para você. Glória a Deus. E por fim, como posso ser restaurado diante de tudo isso? Por meio da fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou de um túmulo, e pela fé nisso, os nossos pecados são perdoados. Pela fé nós podemos ter a certeza de que viveremos com Deus para sempre, e de que um dia ressuscitaremos da morte, como aconteceu com Jesus. A fé tira de nós a esperança de salvação que temos em nós mesmos, e redireciona àquele que fez tudo por nós. Por meio da fé, nós podemos crer em todas as coisas, porque o que gerou fé em nós foi o relacionamento que hoje temos com Deus Pai. E o que pode gerar fé em nós é nós nos dedicarmos cada vez mais a isso. O que nós precisamos é ouvir a palavra, é conhecer a palavra, é conhecer a verdade, através de um relacionamento íntimo com Ele. Isso vai gerar fé na gente. Por isso, o que sabemos e o que ouvimos, o que lemos e o que vemos, tem gerado fé na gente.
porque cada vez mais nós conhecemos quem nos fala. Cada vez mais nós sabemos quem é a pessoa que está por detrás de tudo que nós cremos. A fé nos coloca em Cristo. E a Bíblia diz que quando nós estamos em Cristo não há mais nenhuma condenação. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo vai dizer em Romanos. Depositar fé em Cristo não é uma questão de esforço cada vez maior. Significa deixar de confiar em nós mesmos e passar a confiar em Jesus. E descansar na sua verdade. Significa pedir: Pai, me aceita. Pai, tem compaixão de mim. Pai, tenha misericórdia de mim. Não por causa do que eu fiz, não por causa daquilo que eu farei, mas por causa do que Jesus fez em meu lugar. Isso é ter fé. Quando agimos assim, não nos vemos mais órfãos. Somos adotados como filhos, somos família. Recebemos de presente o amor paternal de Deus. Em João 1, 12, 13 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Outra coisa que nós precisamos entender é que nós não somos salvos pela qualidade da nossa fé, e nem pela quantidade dela, e nem pelo tamanho dela. Mas o que verdadeiramente nos salva é o objeto da nossa fé, é o quem da nossa fé, é o quem nós cremos, é o quem nós confiamos, é o quem nós entregamos. Igreja, é tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Entreguemos-nos totalmente a Ele, porque Ele entregou tudo para nós. Se realmente nós cremos que aquilo que poderia estar perdido, se a gente olha para a nossa vida e vê tudo aquilo que não tinha mais jeito, por meio da fé, nós acreditamos que as coisas podem ser recuperadas, reconstruídas, restauradas. E aí sim nós saberemos o que é vida de verdade. A fé, ela não nos deixa apáticos, ela não nos deixa estáticos, ela não nos deixa paralisados. Ela gera em nós um movimento de transformação, permitindo que essa verdade influencie todas as áreas da nossa vida. Não para que encontremos salvação por meio das nossas obras, mas porque nós somos salvos, somos incluídos numa grande obra, que é a de Cristo Jesus. O Evangelho age de forma correta na transformação de milhares de atitudes que nós enfrentamos. Transformação de padrões morais na nossa vida, de relacionamentos, de interações culturais. Nós, como cristãos, precisamos insistentemente experimentar de um Evangelho invadindo as nossas vidas. Esse é o verdadeiro Evangelho. Transforma as nossas práticas empresariais, transforma as nossas prioridades comerciais, desfaz as angústias solitárias da vida humana, que hoje está completamente mergulhada, perdida, em um narcisismo que nunca encontra felicidade, pois o seu prazer está cheio de culpa, um prazer, uma alegria que está carregada, uma alegria, uma felicidade que ela é pesada, eliminando o desespero de quem se encontra cansado às margens da vida, transformando o ambiente familiar em um lugar seguro de amor, em um lugar seguro de presença, em um lugar seguro de afeto, e muitas outras coisas. O Evangelho constrói um caminho de vida que influencia literalmente tudo o que nos diz respeito. Em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, vai dizer assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego.
porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito. Esse é o Evangelho de Jesus. É um poder que nos dá vida. É um poder que nos dá vida. É o Evangelho da graça que transforma tudo que nós somos, tudo que nós entendemos. E é esse Evangelho que precisa alcançar o teu coração e a tua mente nessa noite. Em nome de Jesus, amém? Queria que você fechasse seus olhos. E eu não posso sair deste lugar, sair dessa noite, sem dar a oportunidade para aqueles que queiram tomar uma decisão, como nós falamos no começo, de simplesmente receber esse Evangelho no seu coração, na sua vida. Havia sim um plano perfeito para todos nós, mas infelizmente esse plano foi comprometido por causa do pecado, que é a condição que nós nos encontramos na vida. Mas foi apresentado ao teu coração nessa noite uma verdadeira esperança, um verdadeiro poder, capaz de transformar a sua vida. E o convite para você nessa noite é de simplesmente acreditar que isso é capaz de restaurar todas as coisas na sua vida. Eu não sei se você é essa pessoa que está em conflito consigo mesmo. Eu não sei se você é uma pessoa que está em conflito com outras pessoas. Você já não tem mais paciência, você já não quer mais perdoar, você já não quer mais se relacionar. Ou eu não sei se você é uma dessas pessoas que está rompida com a criação, com a natureza. Mas independente de como você se encontra nessa noite, da mesma forma que Paulo vai dizer que ele foi chamado a falar para os gentios, Pedro, Tiago e João foram chamados para falar aos judeus. Isso quer dizer que o Evangelho serve para mim, que sou crente, e o Evangelho serve para mim, que estou perdido. Então, em nome de Jesus, independente de você já ser um crente, ou de estar perdido, o convite para o teu coração nessa noite é de simplesmente receber este Evangelho, que gera fé em você, que gera vida em você. Em nome de Jesus. E eu queria que você que entendeu essa palavra e deseja nessa noite dizer: eu quero esse Evangelho na minha vida, que você desse um sinal com a sua mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que diz: eu quero me converter hoje a Jesus de novo, eu quero aceitar esse Jesus. Glória a Deus. Eu quero. Eu desejo a renovação deste Evangelho na minha história. Você que deseja isso nessa noite, se para você ficou tudo claro, se para você ficou tudo extremamente claro, de como tudo chegou a você nessa noite, e você deseja dizer: eu aceito isso, simplesmente eu aceito isso.
dê um sinal com a sua mão. Glória a Deus. Os que já deram, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Fale com o Senhor nessa noite. Vamos nos colocar todos em pé e vamos orar. E mesmo que você não levantou as suas mãos, tudo ok, tudo bem. Mas eu acho que a gente precisa, todos nós precisamos dessa consciência. Todos nós precisamos dessa renovação no nosso interior, na nossa vida. E que nós possamos confiar em Jesus, somente nele, amém? Comece a falar com o Senhor, fala: Deus, obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor. Obrigado porque eu fui alcançado, obrigado porque eu fui encontrado nessa noite. Obrigado porque a tua palavra alcançou a minha mente, o meu coração. E Senhor, nós entendemos que é isso, não é nada fora disso. Todas as outras coisas são reflexos dessa fé, são reflexos, são resultados dessa vida, do impacto do Evangelho nas nossas vidas. E nós te agradecemos, Senhor, e nós queremos dizer que nessa noite, mais uma vez, nós aceitamos o teu Evangelho, nós te aceitamos, Jesus, nas nossas vidas, como sendo nosso Senhor, como sendo nosso Pai, o nosso Salvador, o nosso amigo, aquele que nos orienta, aquele que cuida de nós, aquele que nos guia, aquele que nos abençoa. Jesus, nós te agradecemos porque quando nós convidamos o Senhor para dentro de nós, nós temos de novo a oportunidade de viver num ambiente de partilha, de amor, amizade e serviço. O Senhor partilha desse poder, isso gera vida em nossos corações. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, tenha consciência nessa noite de que Ele te ama e de que tudo isso que foi falado nessa noite foi para você. Foi por você que Ele enfrentou tudo o que enfrentou. Foi por você que Ele enviou o Filho para ressignificar todas as coisas. Foi por você que Ele decidiu intervir para reconstruir todas as coisas. Por causa da bondade dEle, por causa do amor dEle. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre você, em você, com você, todos os dias da sua semana, dando-lhes muitas vitórias, muitas conquistas, muitas realizações, através do poder que emana a vida, o poder do Evangelho, e assim você possa conhecer cada vez mais a vontade do Pai, o amor do Filho e o poder do Espírito. Em nome de Jesus, vai abençoado na graça, no amor e na paz que excede a todo entendimento. Seja forte e corajoso, porque Ele venceu o mundo e você vencerá com Ele também, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Não saia sem dar muitos abraços, em nome de Jesus.